evidente essa notícia, né? Na verdade, ela pode ser entendida como uma PEC da ditadura parlamentar, como ela pode ser entendida também como uma tentativa de golpe, né? É uma articulação que se expressa legalmente, mas é uma tentativa de golpe, uma espécie de autogolpe. O Congresso define que a partir de agora ele vai ter o poder sobre as decisões últimas da República, né? Decisões que envolvem a Constituição. Era uma reação esperada, mas é um pouco vergonhosa, porque o que diz a PEC, a que abre a possibilidade do Congresso revogar decisões do Supremo Tribunal Federal, é quase uma decisão do dia a dia do Nicolás Maduro na Venezuela. Então é vergonhoso mesmo, né? Em qualquer democracia minimamente adulta, não se faria uma proposta dessa. Eu concordo quando a Dani diz que dá para discutir os mecanismos de decisões monocráticas. É evidente que há espaço para... Lira precisa entender, essa foi a versão e a frase que eu ouvi, que Lula não é Bolsonaro. Ele não aceitará a chantagem. Ele não aceitará que a faca fique no pescoço. O que Lula aceita? Negociar, ouvir, conversar, mas essa história de montar uma grande bomba para forçar o presidente a fazer o que A, B ou C querem, isso não vai rolar. Houve uma tentativa em Israel. Benjamin Netanyahu tentou passar uma legislação parecida e a reação internacional e doméstica foi enorme, porque uma medida como essa, na prática, ataca frontalmente o regime democrático. Não existe democracia no mundo, democracia digna de nome, onde o parlamento derruba decisão judicial. Isso não existe. Viola claramente a divisão entre os poderes. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 18 de agosto de 2024. São 18 horas e 30 minutos. Bom, como todo mundo sabe, da semana passada para cá, ergueu-se neste país uma forte ação contra o STF, contra o ministro Alexandre de Moraes e também contra o presidente Lula, né? Isso está sendo entendido como uma tentativa de desestabilizar o governo Lula. Formou-se então uma oposição gigantesca contra a aliança dos jornais paulistas e Bolsonaro, que esses jornais paulistas, a Folha de São Paulo e o jornal O Estado de São Paulo, se aliaram a Jair Bolsonaro, acredite se quiser. E o jornal Folha de São Paulo inventou uma matéria aí com coisas sem importância contra o ministro, que estão sendo tratados como um grande escândalo que vai anular tudo que existe contra o Bolsonaro. Além de STF, PGR e governo Lula apoiarem o STF, a Globo agora parece que está ao lado do tribunal, francamente, como você viu nos vídeos. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. E vamos em frente. Bom, você vê aqui, não é, a matéria do Estadão fazendo coro para essa matéria aqui da Folha. Moraes atuou fora do rito contra bolsonaristas, entendem 5 pontos e tal. E isso é tudo conversa fiada. Não é? Na verdade, o Alexandre de Moraes, ele presidia à época o Tribunal Superior Eleitoral durante a eleição de 2022 e meados de 2023, e nesse momento ele também era e ainda é o relator dos processos contra os golpistas. E ele mandou o TSE tomar algumas atitudes, fazer alguns relatórios, algumas investigações que são do escopo do TSE. Só que o Alexandre de Moraes, ele, enquanto era relator do caso no STF, ele também era presidente do TSE. Então, o que estão cobrando dele é que ele faça
uma documentação formal para ele mesmo, de um tribunal para o outro. É uma bobagem, não tem nada ilegal, uma quantidade enorme de juristas já disse que não tem nada demais, mas não só a Folha quanto o Estadão continuam insistindo nisso e dizendo que vai ter que anular tudo que já foi feito contra o Bolsonaro. Eis que se forma uma grande aliança em defesa de Alexandre de Moraes, uma aliança que inclui o governo Lula, o PT, a Procuradoria-Geral da República, o STF e, inclusive, a Câmara dos Deputados e o Senado estão querendo pedir impeachment do Moraes. E, em meio a embates sobre emendas, Lira reage e destrava PECs que não só restringem poderes do Supremo, mas dão ao Supremo, veja só, dão ao Congresso, na verdade, o poder de revogar decisões, de anular decisões do STF, que, como você viu o pessoal da Globo aí, da Globo News, dizendo, não tem a menor lógica, não existe isso em nenhuma democracia do mundo. A palavra dos tribunais superiores é sempre a última. Então, para esses dois jornais paulistas, eternamente golpistas, ambos apoiaram a ditadura militar, a Globo também, mas essa é a surpresa de a Globo nessa não está ao lado nem do Bolsonaro, nem dos golpistas do Congresso, e estar ao lado do STF e do governo Lula. Isso é realmente surpreendente e é um grande golpe para a Folha de São Paulo e para o Estadão. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.